Em algum lugar sobre o Golfo Pérsico ou o Mar da Arábia, há jatos americanos cujo trabalho inteiro é ficar lá, olhar, ouvir e observar o que o Irã está fazendo para impor seu novo pedágio. Isso mesmo. Eles disseram agora que vão cobrar pedágio de todos os navios, apenas dos navios que eles aprovarem para passar pelo Estreito de Hormuz. Enquanto isso, a Rota Sul está aberta e as Forças Armadas dos Estados Unidos está escoltando navios neste momento. Um desses jatos, porém, o Super Hornet, não tem canhão. Esse é o EA-18G Growler. Eles tiraram o canhão dele e provavelmente preencheram o espaço com receptores, com outros tipos de sistemas de guerra eletrônica, porque esse jato nunca foi necessariamente feito para atirar, mesmo que possa, ele foi feito para escutar. E isso é perfeito para o que está acontecendo no Irã agora. O presidente Trump diz que o Irã está entrando em colapso total, e vamos explicar o motivo ao longo deste vídeo. Mas como você pode ver, a pressão militar não está diminuindo. O CENTCOM postou imagens daquele IA-18G Growler F-15S F-16, esse HH-60 e do pessoal que está lá apenas para garantir que o Irã não faça nenhuma besteira no sul do Estreito de Hormuz. Sabemos que eles lançaram mísseis balísticos e atingiram navios. Ontem, porém, o parlamento do Irã decidiu que a resposta seria um projeto de lei. Navios que cruzam o Estreito de Hormuz, segundo eles, vão ser cobrados por navegação, segurança, seguro e, a minha favorita, a taxa ambiental. Pois é. Irã, vocês realmente estão preocupados com o meio ambiente, parabéns. Confiamos que vocês cuidavam da vida selvagem no Estreito de Hormuz enquanto despejavam minas marítimas até a Marinha dos Estados Unidos encontrá-las. Atualmente, a moeda deles ultrapassou 2 milhões de reais por dólar nesta manhã de 24 de agosto. Bem-vindos ao canal Max Afterburner. Espero que você esteja bem onde quer que esteja. Hoje vamos fazer uma análise completa sobre o que esse dia D econômico, que começa hoje, está causando no Irã, combinado com a pressão militar do IA-18G Growler, do F-15E. E se todos esses sistemas receberem a rejeição da administração Trump, como isso vai acontecer? E o que os caças estão fazendo agora que está deixando o Irã muito nervoso? Bem, quais são os principais pontos que estamos vendo nesse novo desdobramento? Dá uma olhada nisso. Então, Gholam Bahram, ele é um dos linha dura no Irã. Ele é o cara que disse, o Irã está sempre vencendo, nós só estamos subindo. É como aquele cara que investe na bolsa de valores tentando te convencer a investir em uma empresa. E ele fala, só sobe. Temos certeza de que não tem nenhuma pegadinha aí. Só está subindo. Bem, Golabaf era o cara do só está subindo da Guarda Revolucionária Islâmica. Mas ouça isso. O presidente do parlamento do Irã fez um alerta severo sobre os crescentes problemas econômicos do país. Isso é da Newsmax, declarando que nem mesmo um exército poderoso pode proteger a República Islâmica se seu povo estiver com fome e a economia continuar se deteriorando. Ele é uma das principais figuras políticas do país, já falamos muito sobre ele. Ele fez esses comentários em uma reunião com economistas do Irã e do Iraque em Bagdá, segundo veículos do Oriente Médio. Ele afirmou, não importa quão forte seja nosso poder militar, se passarmos fome, não resistiremos. Golubov alertou, segundo o relatório. Em algum lugar de Teherã, um general abriu uma planilha chamada Dinheiro que estamos recebendo do Estreito de Hormuz e se pergunta, por que está tudo em vermelho? E Golubov fala, não olhe para a parte vermelha, só para a verde, que é o único barquinho que conseguiram passar em 6 meses. E eles estão tipo, só foque no lado positivo, estamos definitivamente vencendo. Aquele único navio só se apega àquele navio, tenho certeza de que tudo vai dar certo. O próprio reconhecimento dele revela uma fragilidade na Guarda Revolucionária Islâmica. Era isso que o presidente Trump quis dizer ao falar em colapso total? Quando pessoas no topo do regime falam assim, fica claro que estão muito nervosas com a chance de perder o poder. Lembre-se, a Guarda Revolucionária Islâmica, Gholam Nejad e outros vivem em palácios de ouro com privadas e papel higiênico de ouro. Tenho quase certeza disso, pode procurar. Mas, basicamente, eles temem perder o feudo, pois não conseguem alimentar seu povo nem pagar as tropas. Então agora, quem vai ficar com o poder? Para que lado esse equilíbrio de poder vai pender? Quem realmente consegue pagar as tropas? Será que veremos isso acontecer com o surgimento de um levante? Mas também na sessão de resumo global no Pacífico Oriental, após cerca de 60 dias sem ataques, um barco projetado para navegar abaixo da superfície foi encontrado pelos militares dos Estados Unidos e foi destruído. Assim, bandidos do narcotráfico foram eliminados. Vamos cobrir isso e o que está acontecendo contra os cartéis na sessão de resumo global.
Então acesse maxcoinoffer.com, garanta o seu hoje, porque quando esses acabarem, acabou. Veja como 6 meses dessa guerra afetaram a capacidade do Irã de monitorar o mar e por que isso ocorre agora no Estreito de Hormuz. Os ataques americanos atingiram radares costeiros, vigilância marítima, alerta precoce e depois continuaram avançando contra o IRGC, caçando membros do IRGC. 2 oficiais dos Estados Unidos disseram ao Axios na semana passada que por cerca de 2 meses os petroleiros têm seguido um canal ao sul, ao longo da costa de Omã, em comboios noturnos fixos sob cobertura contínua de caças. O Irã basicamente não consegue ver nada, o que explica por que os últimos mísseis balísticos caíram na água e não atingiram nada perto do sul do Estreito de Hormuz. Este é um relatório. O CENTCOM nunca reconheceu isso totalmente, e eu vou mostrar o que esses caças estão fazendo para proteger esses petroleiros e como eles conseguem ajudar o próprio bloqueio. Obviamente, o bloqueio naval é enorme. Contra torpedeiros da classe Arleigh Burke, marinheiros porta-aviões. Acho que há cerca de 5.000 pessoas em um desses porta-aviões. Quero dizer, é uma mini-cidade. Então é impressionante o poder de fogo que existe dentro e ao redor do Golfo Pérsico, do Mar Arábico e do Estreito de Hormuz. Obviamente, o CENTCOM está focado nesses destroyers. USS John Finn, no Mar Arábico. Até 23 de agosto, 70 embarcações comerciais foram redirecionadas. E com o George Washington agora em posição, você pode vê-lo lançando Hornets F-35. O CENTCOM já está postando imagens dele voando em missões de combate na região. Além disso, 3 navios foram postos fora de operação. 2 foram abordados. Mais de 20 navios de guerra impõem esse bloqueio. Novamente, há limites para o poder militar. Não vou dizer que os militares podem resolver tudo. É um dos pilares que pressionam esse regime. E outro desses pilares é fazer com que todos os diferentes parceiros do Golfo também parem de negociar com o Irã. Isso é pressão econômica brutal. E então você começa a pressionar os mulás, reduzindo a capacidade deles de ter uma moeda que possa ter qualquer relevância. 2 milhões de reais para $1 americano é uma inflação em um nível absurdo. Por isso, Golan Bahram está dizendo: "Ei, não conseguimos alimentar nosso povo, não conseguimos pagar nossas tropas. Seria bom se fosse só uma operação rápida contra Maduro, mas o Irã é um problema bem mais complexo, com centenas de milhares de integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica. Parece que são centenas de milhares de Maduros da Venezuela que precisam ser eliminados, e é esse o desafio do governo e das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por isso vemos essa campanha de pressão. Hoje cedo, da Casa Branca, Trump postou em maiúsculas que o Irã está completamente colapsando. Existem várias formas de colapso. Não é só militarmente, é econômico, militar. Então, basicamente, o Irã está tentando vender seguro em um estreito onde ninguém está ouvindo e eles não conseguem encontrar clientes porque a maioria dos clientes está simplesmente passando pela Rota Sul. É como um corretor de seguros que aparece só depois do acidente e diz: "Sou corretor, posso te vender uma apólice agora, mas você já bateu o carro, então, na verdade, eu não posso te oferecer a apólice agora, mas me procura na próxima vez. Tenho quase certeza de que nosso seguro vai funcionar para você em algum momento, mas não tenho muita certeza de quando." Isso dá confiança de que a seguradora estará lá por vocês? Mais uma vez, o Irã faz um esquema dizendo que oferece seguro, mas nem consegue enxergar todo o Estreito de Hormuz sozinho. Então, se eles tivessem um general rebelde, talvez alguém que decidisse que não quer seguir o que está sendo dito em Teherã e começasse a lançar drones contra navios, Teherã não conseguiria controlá-los de jeito nenhum. Então, eles afirmam que podem emitir seguro, mas nem conseguem proteger isso dos próprios generais no sul, que podem atacar um navio ao sentirem que estão perdendo controle e dinheiro. Isso mostra que a Guarda Revolucionária está totalmente desesperada. Agora vamos falar sobre algumas dessas aeronaves, pois essa é a parte mais interessante do bloqueio, na minha opinião. Obviamente sou um pouco tendencioso, mas acredito que o Growler, um dos principais motivos desse bloqueio funcionar, está relacionado ao ataque eletrônico. Ataques eletrônicos podem vir de navios, mas também são usados para coletar informações e entender o que o Irã ativa para monitorar o Estreito de Hormuz, já que alguns dos principais radares e a maioria dos principais sistemas deles está fora do ar. Então eles vão recorrer a algo um pouco mais indireto, um pouco mais nefasto. Então talvez seja algum sistema que eles conseguiram da China ou da Rússia, mas o IA-18G é o jato ideal para coletar essas informações. Se o conflito voltar, você saberá onde estão todos os radares.
Então, o EA-18G é um FA-18F Super Hornet que teve seu canhão de 20 milímetros removido deliberadamente. Eles tiraram a arma do caça. Eles instalaram receptores de banda larga onde antes ficava a arma. Vamos acelerar o jato ao máximo. Acho que jato ao máximo daria um bom slogan. Aceleramos o jato ao máximo, retiramos tudo que não serve para ataque eletrônico e depois adicionamos sistemas de ataque eletrônico. E então, conjuntos ALQ-218 nas pontas das asas, onde ficavam os trilhos do Sidewinder, pods de interferência embaixo e a arma anti-radiação AGM-88 para que ela possa realmente atirar no sistema SAM. 2 tripulantes, piloto e oficial de guerra eletrônica. Cerca de 60 dessas aeronaves foram produzidas desde a aposentadoria do Prowler em 2019. Este é todo o ataque eletrônico tático dos Estados Unidos para a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais, uma capacidade realmente impressionante. Mas muitos não percebem que seu principal sensor não é um radar, e sim um ouvido. O ALQ-218 é um receptor. Receptores estão sempre ligados, e isso significa que o estado padrão do Growler não é necessariamente atacar algo, ele está apenas coletando, ele está captando todos os emissores, tudo o que ele ouve é registrado. A frequência, direção, intervalo de repetição de pulso, padrão de varredura, horário. Você faz isso por uma semana e já não está mais voando apenas missões normais. Você está criando um catálogo, uma lista secreta de alvos. Lembro desse alvo perto do sul do Estreito de Hormuz. Aquela noite foi divertida. E à tarde tivemos uma noite romântica em que vimos um emissor ligar. O membro da Guarda Revolucionária Iraniana chorou ao ver sua tela ficar preta. Aquela foi uma noite linda, vou me lembrar dessa para sempre, mas veja o que ele faz quando está procurando versus rastreando, porque ele não está emitindo nada. Ele só fica lá recebendo e absorvendo todas aquelas informações. Essa é a ideia mais antiga em ataque eletrônico, mas foi aperfeiçoada pelo E-18G Growler. E é exatamente por isso que esse avião não está necessariamente atirando em ninguém ainda, mas é uma das coisas mais produtivas no céu. E ele ajuda a criar esses corredores silenciosos porque sabe exatamente como entrar e atacar os pontos fracos dos IADs, os sistemas integrados de defesa aérea, para vocês que são viciados em siglas e estavam só esperando. Você pensa, Max, por que demora para me dar a sigla? Calma, já vou te passar. Sou seu fornecedor diário de siglas. Vou tentar trazer outra antes do vídeo acabar. Mas ele vai lá e monta esse pacote de dados de alvos. Ele constrói uma imagem 3D para os pilotos de caça que vêm atrás, para lançar bombas e atingir determinados alvos em todo o regime iraniano. Para mim, esse é um dos caças mais capazes, pois torna os outros caças mais eficientes ao atacar. E, aliás, ele carrega mísseis HARM AGM-88. Se captar cada informação dos sistemas eletrônicos da Guarda Revolucionária Iraniana já não fosse incrível, você ainda pode simplesmente explodir tudo. Então é tipo, beleza, já terminamos de captar essas informações, agora vamos simplesmente explodir tudo, e isso é algo que todo mundo gosta de ver. O Growler é basicamente a única aeronave cuja arma é uma ligação telefônica, tipo, e aí, Guarda Revolucionária Iraniana, como vai aí embaixo? Como está esse radar? Acabou de desligar. Estranho, isso é esquisito. Não me ligue, eu te ligo, e vou terminar com você. Lembre-se, não sou eu, é você. Espera, o quê? Você disse que não sou eu, é você? Desculpa, Guarda Revolucionária Iraniana. Esse é o maior ghosting vindo do IA-18G. Agora vamos falar sobre o que o Irã possui e qual é o foco deles, certo? Porque eles devem adaptar conforme o inimigo, adotando novas tecnologias avançadas, provavelmente vindas da China. Sabemos que eles estão recebendo algumas armas da Rússia, e os relatos dizem explosivos, peças de drones e coisas desse tipo. Mas se eu fosse um apostador, e eu só apostei com a minha vida em caças, na verdade apostei algumas vezes, mas jogos de azar não são a minha praia. Prefiro voar jatos a 30 metros do chão e apostar assim. O que diria é que há algum equipamento óptico vindo da China, da Rússia, do velho Vlad na Rússia. O Vlad diz, ei, temos a vodka, aproveite pela mãe Rússia, incluiremos buscadores eletroópticos avançados, não sabemos se funcionam, mas pode testá-los? Então provavelmente há outros sistemas chegando à região, mas o que eu adoro no EA-18G Growler, no F-15 é que eles são altamente adaptáveis. A Skunk Works e várias unidades da DARPA podem criar tecnologias e sistemas avançados que você pode acoplar nesses jatos. Não costuma demorar, mas às vezes sim. Às vezes a burocracia é lenta, mas não precisa demorar tanto para instalar esses sistemas nos jatos capazes de enfrentar buscadores eletroópticos e outros ataques eletrônicos. Você chegou à sessão de resumo global, meu amigo. Vamos a uma história, algo que não ocorria há meses.
Um barco construído para navegar quase totalmente sob a superfície da água fez uma coisa para a qual nunca foi projetado. Foi visto. E uma vez que é visto, acabou. O Comando Sul anunciou na segunda-feira que a Força-Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental, por determinação do general Francis Dawn Donovan, atingiu uma embarcação de baixo perfil em uma rota conhecida de narcotráfico. 2 a bordo foram eliminados, bandidos do narcotráfico. É o primeiro ataque anunciado desse tipo em 63 dias e isso acontece durante a Panamax. A Panamax é uma das principais operações em curso com fuzileiros dos Estados Unidos, Panamá e México colaborando para combater e compreender como atuam as embarcações e criminosos do narcotráfico. Então, parece que está sendo aplicada força bruta. Um bloqueio rígido está sendo imposto contra esses bandidos do narcotráfico. Isso nos leva à seção de análise estratégica de xadrez 4D. Então, o Irã está cobrando por um controle que já não tem, certo? Está dizendo, nós controlamos o estreito, nos paguem, nós controlamos tudo o que acontece em termos ambientais, de seguros, etc. Essas são palavras bonitas de um regime que já não consegue mais alimentar seu povo. Essa tabela de taxas não surgiu do nada, certo? Irã e Omã negociam há semanas um novo sistema para gerenciar o transporte marítimo no Estreito de Hormuz, e as taxas são temas recorrentes nessas conversas. O ministro das Relações Exteriores de Omã chega a Teherã amanhã para continuar as conversas. Quem sabe o que ocorre nos bastidores? O Irã está cheio de chefes da máfia. Então, eles tentarem negociar com Omã ou dizerem que há algo produtivo acontecendo. Basicamente, é como se perguntassem, como podemos extorquir o mundo e fingir que não estamos extorquindo o mundo? Essa é toda a mentalidade da Guarda Revolucionária Islâmica quando se trata do Estreito de Hormuz. Me digam o que vocês acham nos comentários abaixo, pessoal. Muito obrigado por assistirem, agradeço de verdade. Vão lá e me sigam no X, me sigam no Instagram, estou postando lá praticamente todos os dias. Acessem maxafterburnerenergy.com e inscrevam-se na lista de e-mails para receber avisos quando nossos produtos e energéticos chegarem. Tenham um ótimo dia, aqui é o Ryan Max Afterburner, encerrando.